versículo de número 35 ao versículo de número 43. Lucas 15, 35 ao 43, nesta noite. Vamos fazer essa leitura e meditar um pouquinho. Lucas 15, perdão? É 25, não? Não tem 35. Tem só Versículo 32. 35 em Lucas 15. Não. Acaba no 32. Sobre. Eu tirei isso. Não? Tá? É sobre o cego de Jericó. O cego estava à luz à beira do caminho e gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. Será que eu me equivoquei no versículo? 31, tem 31. O que está no 31? Lê para mim no 31. Nada. Sobre o cego. O cego que diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso não é Lucas 15. É só procurar no Google, botar Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Será que eu fiz alguma... Não? Uau. E o cego? Filho cego? É 18. Lucas 18. É 18? Não, 18 de Lucas é o juiz de Nico. Aqui. Olha, vê se você está certo. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado Isso. junto ao caminho. É 18? Mas o versículo. 36. Então, certo. Então, eu sabia que estava nesse canal, mano. O número do canal estava difícil, né? Então, deixa eu alterar aqui, porque depois eu posso querer aplicar essa mensagem em algum lugar e eu vou ter dificuldade, porque vai ter na mesma dificuldade do 18, 15. Então, 18, 15. Então, vamos lá. No 35 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: o que é isso? O que era aquilo que está acontecendo? Não, o que era aquilo? E disseram-lhe: é Jesus, o Nazareno, passado. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no porque se calasse, repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse, e ele chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Algumas versões está escrito que eu torne a ver. Torne. A minha está escrito que eu torne a ver. Ali que eu veja. Aí Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Então aconteceu 2 milagres aí, né? Salvou e tornou a ver, ou ver. Porque se a gente olhar desde o início, esse texto não diz que ele era um cego de nascença. Diz que era um cego. Ali havia um cego. Então, na minha versão, em outras versões também, está escrito que ele pediu a Jesus que eu torne a ver. E foi isso que eu fiz a
Veja bem, este era um cego que era colocado à beira do caminho. O cego à beira do caminho, ele era colocado pelos seus parentes. E todo cego, ele tinha que usar uma capa, porque era um costume da época. E todo cego, ele tinha uma licença do governo para pedir esmola, porque senão ele tinha que pagar imposto. Então, se ele tivesse a licença, ele podia ser colocado em qualquer lugar. Mas ele era um cego que tinha que usar uma capa, para ser identificado que era cego. Esse cego era colocado à beira do caminho todos os dias, talvez pelos seus parentes, pelos seus amigos, seus filhos, sua família, a gente não sabe, mas ele estava à beira do caminho. Quando Jesus estava passando, e a multidão, naquele alvoroço todo, ele pergunta: o que é isso que está acontecendo? E o cego diz, alguém diz para o cego: é Jesus que está passando. E ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, agora a gente olha para esse contexto, a gente vê que ele sabia quem era Jesus, porque ele ouvia falar. A gente deduz que ele era um cego que antes já tinha visto, né? A gente entende que ele era um cego que já ouvira Jesus falar que Jesus cura, já ouvia falar que Jesus curava. Então ele grita pela segunda vez, porque da primeira vez, os que estavam passando disseram para ele: cala a boca, você está incomodando, não adianta, ele não vai te ouvir. E ele grita pela segunda vez, bem mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Da primeira vez, Jesus não ouviu. Eu não sei até por quanto Jesus não ouve a primeira vez, mas na segunda Jesus ouviu. O que eu quero falar para você nessa noite é que existem situações na nossa vida que elas são oportunidades de Jesus para a nossa vida. Esse homem estava colocado num lugar que ele jamais podia imaginar que Jesus ia passar por ali. Jesus não tinha um lugar repetitivo de passar. Jesus passava em todos os lugares. E esse foi colocado justamente naquele lugar, né? Naquela noite, ou naquele dia, era de dia, naquele dia. Então, quando ele ouviu Jesus passar, ele aproveitou a oportunidade. Deixa eu falar uma coisa para você. As oportunidades, elas passam como vento, sabe? Elas passam, na nossa vida, elas passam como vento. Elas vêm muito rápido e passam muito rápido. O que a gente pode entender é que, diversas vezes, em muitos dos casos, a oportunidade, ela é única. Não tem de novo. Nos dão uma oportunidade única. A gente está assistindo a novela, quando a gente tem tempo, porque é a hora de antes de vir para a igreja, a novela Reis, né? E agora está no período da rejeição de Saul. Deus deu uma oportunidade a Saul de ser rei de Israel. Rei de Israel. Samuel disse para ele: Saul, faça exatamente como Deus te manda fazer. Nem mais, nem menos. Nada além do que Deus manda te fazer. E Saul, a gente lê, né, lá no livro de Samuel, 1 Samuel, que Saul sacrificou antes de chegar ao profeta. E a oportunidade de Saul foi única de ser rei. Única. Não teve outra oportunidade. Então, as oportunidades, elas são passageiras e muitas das vezes elas são únicas e muito rápido. Por outras vezes, a gente tem uma oportunidade que ela ainda pode ser ocasionais. Acontece em cada ocasião, em cada situação na nossa vida. Sabe? Ela, por misericórdia de Deus, ela retoma, ela volta ao seu lugar e passa por você de novo. Então, as oportunidades, elas precisam ser observadas como este homem foi observado. Esse homem teve uma oportunidade única, segundo a leitura que nós fizemos. Única, ele estava no caminho quando Jesus passou.
Agora, o que adverte é que toda oportunidade, ela precisa ter uma ação rápida de ser pega. Sabe? Quando Deus dá uma oportunidade para a gente tem que ser rápido. Por quê? Porque ela é de Deus. E eu vou explicar o porquê lá na frente. Porque às vezes as pessoas acham que elas não precisam tomar posse daquela oportunidade que Deus está dando, porque ainda não é o tempo, ainda não é a hora. Mas se Deus está dando, é porque Deus sabe que é tempo e porque Deus sabe que é hora. A diferença entre Saul e Davi: Saul era um homem feito, um homem formado. Davi era um menino. Saul não esperava ser rei. Saul não esperava ser rei, por isso que ele ficou meio que confuso, meio duvidoso quando recebeu de Samuel a mensagem. Ele ficou: será que é mesmo isso? Mas isso não aconteceu na vida de Davi. Isso não aconteceu na vida de Davi. Porque quando Samuel vai ungir Davi, Davi curva sua cabeça e recebe de Deus. A oportunidade de Deus é desse jeito. Porque a gente precisa ter uma ação rápida. Rápida para a resposta, rápida para a reação. Porque esse cego fez desta forma. Quando Jesus parou e começou a conversar com ele, a pergunta de Jesus para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele levantou, deu um salto, ficou de pé, porque ele era cego e não paralítico, e disse: eu quero ver de novo, eu quero poder ver. Ele aproveitou a oportunidade que Jesus deu para ele, e uma reação rápida. Vê aquele paralítico lá no poço de Betesda. Jesus vai falar com ele e fala assim: sabe, Senhor, é meio complicado, porque eu estou aqui, eu não tenho um amigo. Aí começa um texto, né? Não tenho um amigo que me ponha lá, porque quando a água mexe, alguém vai lá e desce na minha frente, eu nunca consigo. Então, ele não teve uma resposta rápida para Jesus. Ele teve que contar seu cenário. Esse cego não. Ele pula de Jesus e pergunta: o que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Eu quero enxergar. Ele não diz: olha, eu enxerguei uma vez, depois eu caí, aí bati os olhos, perdi a visão, de lá para cá eu tenho sofrido. Ele não contou o cenário. Ele aproveitou a oportunidade, porque ele sabia que era Jesus de Nazaré que estava passando e conversando com ele. Ele aproveitou a oportunidade. A gente tem que parar de ser lento, se tratando de Deus. Porque a gente não é lento para trabalho. Se a gente tem um trabalho, alguém chega assim: vou te oferecer 3 vezes para você trabalhar lá comigo para fazer a mesma coisa. No dia seguinte você te pede de um e já começa no outro. Claro que é. Claro que é. Eu estou trabalhando, mas olha, eu tenho um trabalho para você dar à noite. Tá querendo? Eu vou te pagar quando o preço é em cima. Na mesma hora a gente tem uma resposta: não, vou pensar depois. Se pensar, perde. Outro pega. Então, no natural, a gente faz isso. Não tem dúvida que é. Não tem dúvida que é assim. Por quê? Porque a gente pensa em nós. Quando a oportunidade de Deus vem, a gente tem que ter uma ação rápida. Por quê? Porque você tem que estar esperando de Deus alguma coisa. Você tem que querer de Deus alguma coisa. A gente sabe que quando a gente está no reino de Deus, na família de Deus, trabalhando no reino de Deus, a gente está sujeito à oportunidade de Deus. Ah, mas eu não sei fazer. Quem é que Deus levantou que sabia fazer? Nem Paulo, com a sua total inteligência, sabia fazer o que Deus tinha preparado para ele. Não sabia. Ele teve que fazer o quê? Ele teve que ficar cego, alguém orar por ele, ele sair dali, passar 3 anos fazendo um seminário para aprender de Deus o que ele tinha que fazer com toda a sabedoria. Aproveita a oportunidade. Esteja esperando de Deus. Quando ele ouviu Jesus passar, ele disse: ei, tem misericórdia de mim. Agora, o segundo ensino que a gente
Até para falar a palavra intensidade, elas falam intensidade. Viu? Chega na igreja domingo de manhã, irmão, dá uma glória a Deus. Domingo de manhã, dia off. Glória a Deus. Na casa da cliente está gritando alto, cantando na casa da cliente, subindo e descendo escada, porque é cheio que vai aparecer. Você está me entendendo? A intensidade deles, de algumas pessoas diante da casa de Deus, ela é mínima. Porque elas estão cansadas. Vêm para o culto cansados. Vêm para o reino de Deus cansado, sem intensidade. Olha aqui, depende de você para Deus te usar. Você tem que estar na casa, você tem que estar no reino de Deus, preparado para alguma coisa. Porque Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Você não vai ficar da mesma forma. Não vai ficar. Por quê? Porque quando Deus vê você com energia, quando Deus vê você com paixão, quando Deus vê você com desejo de fazer a obra, Ele vai te capacitar. Ele vai, você tem que ter intensidade. Ah, mas eu estou na casa do Senhor, eu não sei, o que eu vou fazer para Deus? O que você vai fazer para Deus? Tudo! É só se pôr à disposição. Ah, mas não é bem Deus. Deus está lá, nós estamos aqui. Se você está botando essa divisão entre você e Deus está lá, você está aqui, então é sinal que você não crê que Deus está em você. E você não crê, a pessoa, digo você não é você, mas a pessoa não crê que Deus está na reunião dos santos, na reunião da igreja. Porque a única razão da gente estar reunido no dia de culto é para cultuar a Deus, é para dar louvor a Deus e saber que Deus está presente. Não existe outra coisa. Isso aqui é um lugar de adoração e de ouvir a palavra de Deus. Então tudo isso a gente tem que fazer com intensidade, com ânimo, com paixão. Por quê? Porque quando a gente faz, Deus sempre age ao nosso favor. E se a gente está na casa de Deus, querido, a gente tem que estar vigilante, disposto a aproveitar as oportunidades com intensidade. Muitas das vezes, irmãos, a gente é bem remunerado dos nossos patrões, bem remunerado, porque a gente faz as coisas com boa vontade. Sabe? Muitas das vezes a gente faz coisas extras, além daquilo que a gente tem que fazer, e por isso nós somos recompensados pelos nossos patrões. É pela sua ajuda, é pela sua limpeza extra, é pelo seu corte de cabelo extra, pela sua pintura extra, pela sua construção extra, sem ter pedido, que você faz em gratidão ao patrão ou quem está te contratando, é que você é bem visto. Claro que é. E no reino de Deus é do mesmo jeito. A gente não pode esperar que Deus dê ordem aos anjos para vir para a igreja, para ficar um anjo na portaria, um anjo no estacionamento, um anjo passando no envelope, um anjo cuidando da cozinha, um anjo limpando a igreja. Não vai acontecer. O anjo é você e eu. Somos nós. Porque quando a gente faz esse serviço para o reino de Deus, nós somos como um anjo. Porque no céu também tem organização. Eu não sei qual é o tipo de organização, mas Deus não é desorganizado. Deus é organizado. Mas para isso a gente tem que ter o quê? Intensidade. Aproveitar a oportunidade e viver com intensidade as oportunidades que Deus dá para a gente. Quando este homem viu Jesus passar, ele gritou. Já que a multidão sufocava, já que a multidão mandava ele calar a boca, ele não, eu vou gritar mais do que eles, porque quem precisa sou eu. E o negócio é que Jesus está passando. Eu não vou perder a oportunidade de Jesus passar e não chegar. Eu tenho 50-50%. 50% de continuar cego, 50% de ser curado. O que eu vou fazer? Vou me atirar. Vou aproveitar a oportunidade e vou botar uma intensidade. Eu vou buscar. Ele era inconformado, esse homem, com a cegueira. Claro que era inconformado. Por quê? Porque senão ele não chegava para Jesus e falava assim, eu quero ver. Ele dizia assim, olha, eu estou bem cego, me dá saúde, me ajuda a caminhar aí, vamos embora. Eu estou bem. Ele não era conformado com aquilo. Ele era inconformado.
Irmão, tem coisas na casa de Deus que a gente tem que ser inconformado. Sabe, daquilo que a gente não sabe fazer, fica inconformado. Pede a Deus sabedoria, pede a Deus oportunidade. Ele vai te dar oportunidade e você vai fazer. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? É porque nós estamos escrevendo um livro. Você vê, nós estamos no final de um ano. Faltam apenas 13 dias, se não me engano, ou 12 dias para acabar esse ano. Deus entregou na nossa mão, no início desse ano, um caderno vazio. Deus entregou na nossa mão um caderno vazio, uma caneta. E a gente vem escrevendo esses meses todinho a nossa vida. Ainda faltam alguns dias, 2 semanas, 1 semana e meia, para a gente acabar de escrever o livro deste ano. E a pergunta é, o que você tem aproveitado de oportunidade de Deus? Não me venha falar em oportunidade de trabalho, não me venha falar em oportunidade de diversão, não me venha, não é isso que eu estou dizendo. Eu não sou coach. Eu estou falando do mundo espiritual. O que Deus colocou na sua mão, que você viveu com intensidade nesses meses todos? E o que você espera para 2025? O que você espera para 2025? Ele vai te entregar um caderno em branco de novo. E mais uma caneta para você escrever o ano de 2025. Então, viva com intensidade. Aproveite a oportunidade e faça o melhor. Porque uma coisa é certa. Todos aqueles que trabalham em prol do reino não serão esquecidos. Todos aqueles que vivem em prol do reino de Deus não serão esquecidos. Quem mora na casa de Deus, aliás, hoje em dia eu não vou falar nem na casa de Deus, porque não é bem o contexto, mas quem Deus mora, quem é casa de Deus, não falta provisão de Deus. Não falta provisão de Deus. Por quê? Porque Deus está na casa. O que a gente vai ter que fazer? Viver com intensidade. Oportunidade de pegar todas que Deus dá. Ah, mas eu não sei fazer. Deus vai te capacitar. É só isso. Agora, tenha uma ação rápida. Porque senão você perde a oportunidade. Pode ser que ela seja sazonal. Pode ser que ela volte numa outra sessão, numa outra etapa da vida. Mas a maioria, talvez, são muitos que não voltam. Certa vez perguntaram para uma menina novinha: você não quer servir a Jesus? Você não quer aceitar Jesus? Ela disse não. Ela ia para a igreja, ela disse não. Mas eu gosto da igreja, eu vou continuar na igreja. Um dia Jesus chega ao meu coração. Pois bem, essa menina cresceu, casou, e lá o pastor, num tempo, para na frente, perguntou: você não quer aceitar Jesus? Ela disse: agora eu não posso porque eu tenho filhos. Eu casei, tenho marido, tenho filho, tenho minha vida com dificuldade de servir a Jesus, de aceitar a Jesus, de servir a Jesus. E o pastor deixou ela lá no cantinho dela, e ela continuava na igreja. Aqueles amigos de igreja, vocês sabem que tem muitos que são amigos, né? De igreja, não se decidiram para Jesus. O tempo passou, os netos, os filhos cresceram, casaram, tiveram netos, e aí na velhice o pastor também chegou para ela: minha irmã, agora você está na hora, o tempo passou, você está uma senhora, seus filhos estão criados, não vai fazer uma atitude com Jesus, uma mudança? Não, eu tenho que criar meus netos. E moral da história, ela morreu sem aceitar Jesus. Estando na casa do Senhor. Por quê? Porque acha que se aceitar a Jesus, eu vou ter que fazer isso, aquilo. Irmão, aproveita a oportunidade. Jesus está passando todo dia na nossa vida. Aceita a oportunidade. Viva com intensidade aquilo que Deus está preparando para você. Grita mesmo, corre atrás dele. A gente é barulhento. A gente fala alto, a gente conversa alto, a gente ri alto. Mas para Deus, sabe, a gente fica amoroso. Enche o pulmão. Começa a fazer, começa a falar, começa a cantar, começa a orar. Alegria, intensidade. Põe intensidade nessa alma. Porque, sabe, o reino de Deus, a gente vai pela força, irmão.
A gente ganha pela força. A Bíblia diz que a gente ganha pela força. Não a força da violência, mas é na força do desejo de fazer as coisas, na vontade de fazer as coisas, ver as coisas fluindo. É isso que aconteceu com esse homem. Quando o reino de Deus passou na pessoa de Jesus, ele disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus para e pergunta: o que tu queres? Precisava perguntar, ele é cego. Mas vê que o desejo dele não era ver, era ganhar dinheiro, curar uma doença do corpo, mas não a cegueira. Eu não sei. Jesus pergunta a ele, ele diz: eu quero ver de novo. Jesus vai. Agora vai. Você está salvo e veja. Ou veja, seja salvo, está salvo. Não importa a posição da sentença. O importante é que, pela oportunidade que ele aproveitou e pela intensidade que ele colocou naquela oportunidade, ele foi salvo e voltou a ver. Outra que fosse, é o mesmo exemplo, é a mulher hemorrágica. A mulher que tinha um fluxo de sangue. É a mesma coisa. Ela aproveitou a última oportunidade, porque tudo que ela tinha, ela gastou. Ela perdeu com a doença e não se curava. Então ela aproveitou uma oportunidade e disse: eu vou lá. Eu vou entrar no meio daquele povo. E eu vou tocar na orla das vestes de Jesus. E ela fez a mesma coisa. Ela aproveitou. Só que ela não gritou. Ela não gritou. Mas ela aproveitou a oportunidade e colocou a intensidade. Ela colocou as últimas forças que ela tinha para entrar no meio do povo e lá agarrar as vestes de Jesus. E ali, instantaneamente, diz a Bíblia, ela foi curada. Sabe, a gente está sendo levado para o matadouro. A raça humana está sendo levada para o matadouro. E o mundo está cegando muito crente. Cegando com situações, cegando com problema, cegando com um monte de coisa. E o olho aberto para Cristo está se fechando. Por quê? Porque está tampando a vista. Está criando uma camada nos olhos de muitos dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Não estou falando da nossa irmã, estou falando geral. As pessoas estão se distanciando porque não estão vendo Jesus. E elas estão se distanciando porque elas não estão ouvindo Jesus. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente tem que ouvir, a gente tem que ver, a gente tem que tocar, para poder a gente ter força. Irmãos, quanto mais a gente vem na casa de Deus, mais a gente põe o coração na ansiedade de tocar Jesus, de andar com Jesus, de ver Jesus, de ouvir Jesus e de estar com Jesus na hora da chamada do Senhor. Porque a gente está se preparando e a única forma de se preparar é essa. Hoje, quando a gente olha para o contexto da igreja, a gente já consegue ver as cinco noivas com a lamparina quase apagando, sem azeite. E a gente consegue ver as outras 5 noivas com a lamparina cheia de azeite. A gente consegue ver nas pessoas. Umas com uma intensidade, uau! Outras, quando gritar o noivo vai se assustar. E como a gente é latino e brasileiro tem muito disso, vamos deixar para a última hora. Tem gente deixando para a última hora. Viu? Para a última hora. Até parece que eles podem dominar a última hora. Dominar e saber quando será a última hora. Olha, a Bíblia diz que o Senhor vai vir como um ladrão de noite. Vai ser no piscar de olhos. Isto para vir buscar a igreja. Na hora que ele vai manifestar, e a igreja vai subir. Agora, e aqueles que vão ter um contato com Jesus antes da igreja subir? Que pode acontecer a qualquer segundo na nossa vida. Da gente ir encontrar Jesus. E eu fico pensando, para onde vai essa noiva? Com que lâmpada, com que luz dentro da lamparina ela vai se demonstrar? É isso que o mundo está fazendo. E é geral, isso é geral. A gente tem que acordar para a oportunidade, porque nós temos Cristo no nosso ser.
gente tem que acordar para a verdade, de termos Deus no coração e entender isso, e viver essa oportunidade que Deus dá, de ter Ele no nosso coração, em Cristo Jesus, o Espírito de Deus, e viver essa oportunidade com intensidade. Viver com intensidade. Viver todos os dias fortalecido nessa ideia que Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que a gente tem que aproveitar. Dentro desses ensinos, desse cego, que eu errei de 15, mas é 18, mas o cego é o mesmo e o Deus é o mesmo. Então a mensagem para a nossa vida nessa noite é essa. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus está dando. Se é dentro da casa do Senhor, aproveite a oportunidade e faça com intensidade. Mas como é que eu vou botar intensidade se eu não sei? Não se preocupe. Deus vai te capacitar. Vai dar um clique na sua mente. Deus vai colocar alguma coisa na sua mente, vai te mostrar alguma coisa que você vai se basear, você vai tomar um princípio ali, vai tomar e vai. Porque nem Davi tinha experiência de rei e nem Saul. Os dois reinaram. De que forma? Pela condução de Deus na vida deles. E é isso que Deus faz. Nós não sabemos o que fazer para Deus. O que a gente pode fazer humanamente é colocar o nosso coração, aproveitar a oportunidade que Deus dá e viver com intensidade. Agora, as coisas que precisa aprender, não se preocupa. O Espírito Santo nos ensina. E a gente vai fazer o que é de melhor para Deus. Faça tudo que você pode fazer na casa de Deus, no reino de Deus, que é para Deus. Não é como se fosse para Deus, não. É para Deus. Tá? É para Deus. Não importa o que seja. É para Deus. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou ficar indignado se eu não conseguir fazer melhor. Mas da próxima vez eu vou ficar inconformado se eu não fizer melhor. Porque na próxima vez eu vou fazer melhor. Se esse for o meu melhor e eu posso melhorar, eu vou ficar indignado até receber a próxima oportunidade. Quando eu receber a próxima oportunidade, eu vou fazer melhor. Não é melhor do que o irmão, não é melhor do que a irmã, é melhor para Deus. O meu melhor para Deus. Não é porque o irmão faz, eu vou fazer melhor do que ele, porque aí você está fazendo para ele e para você mesmo. A gente tem que fazer o melhor para Deus. Quando o seu coração respirar, ao final de tudo que você fez, e respirar paz, acredite, você deu o seu melhor. E o melhor de tudo, Deus recebeu. Ah, mas eu só peguei um copo d'água. Deus recebeu. Isso chama oportunidade. O copo estava no chão. Você viu oportunidade. Eu vou lá, pego, jogo fora, esvazio, jogo no lixo. Fiz a minha parte, porque Deus me mostrou. Agora, se a gente não vê, não tem como fazer, não é verdade? Então, é isso que a gente tem que fazer. Porque quando me chamaram para ser pastor, quando me disseram, você vai ser o pastor, Deus está te chamando para ser o pastor, e aí eu ouvia dizer assim na minha cabeça, ah, mas o pastor daqui prega bem, o pastor daqui é assim, e o pastor daqui, e eu na minha, como aprendiz, eu digo assim, poxa, vai ser difícil quebrar essa barreira, né? Vai ser difícil, porque todos os olhos estão voltados para lá. Deus me colocou no lugar certo, na hora certa, no dia certo. E o meu pastor sempre foi um pastor que me buscava, me dava oportunidade, e eu fazia as coisas. E eu sempre me coloquei na brecha, eu sempre me coloquei à disposição. Eu e a minha esposa sempre fazíamos alguma coisa para melhorar em termos de igreja. Sempre. Nós nunca esperamos. Ah, o dia que me chamar eu vou lá. O que a gente está precisando? O que eu posso fazer? Sabe? Então, as pessoas olhavam para a gente, você pode ajudar? Às vezes a gente nem perguntava. Elas já viam para a gente, vocês podem nos ajudar? Claro que podemos. Nós estamos aqui para isso. Para ajudar. E foi assim até hoje. Nós nunca fomos de sentar na cadeira e dizer assim, não, mas ninguém me chama para fazer nada. Ou você não está vivendo a intensidade. Você não está aproveitando a oportunidade. Porque a oportunidade
só, como nós não tínhamos ambições de nada, a gente fazia tudo. Tá? A gente começou no ministério, ajudando o ministério, fazendo o quê? Cantina. Fazer cantina. Fomos para lá para fazer cantina. E tinha cantina? Tinha, mas era fraquinha. A gente chegou lá, não tinha? Ah não, a irmã disse que já tinha feito e parou, né? A gente vamos fazer cantina. Fomos fazer canjica. Parece uma bobagem, não é bobagem? É bobagem. Pois é, de canjica em canjica, de cantina em cantina, Deus foi levantando outros, e a gente foi fazendo, aí a gente já saiu para cá, já vamos fazer outra coisa, e aí a cantina começou, de cantina em cantina, Deus foi trazendo pessoas, foi enchendo a igreja, compraram o prédio. Hoje em dia é uma igreja grande, né? O prédio comprado, saímos de lá, deixamos tudo pronto, deixamos tudo lá, a nossa cadeira que nós compramos, deixamos lá para eles. Para quê? Não é meu, no meio. Fizemos tudo com intensidade. Era uma lojinha tão pequena. Se pegasse fogo na loja, não tinha para onde sair, porque não tinha a porta do fundo. Era só uma loja. Chegou o ponto da igreja encher tanto, porque era uma frente de rua, tinha aquelas janelas, aquelas vitrines de loja, de vidro. Então o pastor fechava com cortina para não ver lá dentro, que era vazio demais. Chegou um ponto que a gente tinha que abrir a janela, a cortina, para o povo ficar lá na rua vendo o culto, porque não dava lá dentro. Não fomos nós. Não fomos nós. Foi Deus que fez. Mas tudo com... Tinham 16 pessoas, 17 pessoas, quando nós chegamos lá. Não era nem era 17, mas não era, nem todos eram membros. Membro, era um grupo, né? Um grupo. E aí nós fomos trabalhando com aquele pessoal que tinha, o pessoal foi, porque o pessoal estava cansado de ver as coisas, nós fomos trabalhando junto com eles trabalhando junto com a gente, pegaram o ânimo, sabe? O carro pegou, o carro alto pegou, e aí foi gerando outro, foi gerando outro, foi gerando, e a gente foi, ó, tomando outras posições. Chegamos até lá em cima, ao ponto de sermos evangelistas da igreja, e depois dali Deus nos tirou e nos levou para outro lugar. Mas a igreja ficou linda, bonita, cheia, templo novo, que coisa maravilhosa. Não fomos nós, a gente só trabalhou no meio. Aproveitamos a oportunidade. Sabíamos alguma coisa? Que nada, gente, sabíamos nada. Nunca tivemos na frente de uma igreja, sabe? Eu tive na igreja batista, mas o que eu aprendi? Aprendi parte administrativa. Porque a gente já tinha um grupo grande na igreja batista, não é isso? A gente não se envolvia, a gente ajudava em alguma coisa, mas não era tanto assim. Mas como líder mesmo, foi do lado do nosso pastor, que já morreu, Deus já levou. Ali nós aprendemos a trabalhar a igreja, porque a gente não sabia, a gente ajudava. Aí a gente foi fazendo, mas é tudo porque nós colocamos na oportunidade. Lembra uma coisa, o seu nome vai ficar registrado nessa igreja. O seu nome vai ficar registrado aqui nessa igreja. Quando você for embora, quando você for para o céu, ou for embora, for para o Brasil, for para outro país, ou sair daqui, o seu nome vai ficar registrado. Faz história nessa igreja. Faz história. Deixa o povo lembrar de você com coisas boas. Mas os que não lembraram, na cabeça de cada um é seu mundo. Mas para Deus está escrito no livro da Bíblia. Um dia, naquele livro, naquele caderno vazio que Deus te deu naqueles anos, vai estar lá escrito. É por isso que eu disse para eles, eu digo, olha, vocês são uma igreja nova em cima de uma igreja velha, que nós começamos. Se vocês abrirem o livro, você vai encontrar muito nome de pessoas que vocês passam na rua, vocês nem sabem que eles foram o início da igreja de vocês. Porque a gente não é artista, a gente trabalha para Deus. Deixe o seu nome, agarra a oportunidade, viva com intensidade, porque é assim que Deus quer, sabe? É assim que Deus quer, é assim que Deus quer. Então vamos orar ao Senhor nessa noite, vamos reunir aqui na frente, vamos orar, nós temos alguns pedidos.